Parte 6. No seu caminho de casa, no início da tarde de sexta-feira, após uma manhã de trabalho voluntário no Hospital Southampton, Ellen parou nos correios para comprar selos e pegar a correspondência. Não havia entrega a domicílio em Emmett. Em tese, apenas entregas especiais eram feitas em casa. Qualquer casa num raio de 1,5 km do posto dos correios. De fato, mesmo entregas especiais dos correios, exceto aquelas com o carimbo do governo federal, ficavam guardadas no posto até que alguém fosse buscar. O posto era um prédio pequeno, quadrado, na Thiel Street, bem perto da Main Street. Tinha 500 caixas de correio, 340 das quais eram alugadas aos moradores fixos de Emmett. As outras 160 eram alugadas aos veranistas, de acordo com os caprichos da agente dos correios, Minnie Edred. Às pessoas de que ela gostava, era permitido alugar caixas para o verão. As que ela não gostava, tinha de esperar na fila do balcão. Uma vez que ela se recusasse a alugar qualquer caixa a qualquer veranista por um período de 1 ano, eles nunca saberiam, até o próximo, se teriam ou não uma caixa de correio quando chegassem em junho. Todos sabiam que Minnie Eldred havia entrado na casa dos 70 anos e que ela de alguma forma havia convencido as autoridades em Washington de que estava bem abaixo da idade de se aposentar. Era pequena e de aparência frágil, mas era bastante forte, capaz de pegar pacotes e caixas quase tão rapidamente quanto os 2 rapazes que trabalhavam com ela. Ela nunca falava sobre seu passado ou sua vida privada. A única coisa sobre a qual todos sabiam sobre Minnie Eldred era que tinha nascido em Nantucket Island e de que tinha saído de lá logo após a Primeira Grande Guerra. Ela estava em Emmett por tanto tempo quanto alguém pudesse se lembrar, e se considerava não apenas uma nativa, mas também a moradora especialista na história da cidade. Não precisava de qualquer provocação para que engatasse um discurso sobre a epônima de Emmett, uma mulher do século XVII chamada Emmett Hopewell, que foi condenada por bruxaria e se deleitava em enumerar a lista dos eventos mais marcantes do passado da cidade. A chegada de algumas tropas britânicas durante a Revolução numa tentativa frustrada de cercar uma força colonial. Os ingleses se perderam e vagaram a esmo por Long Island. O incêndio em 1823 que destruiu todos os prédios exceto a única igreja da cidade. O naufrágio de um navio carregado de rum em 1921. O navio por fim foi reerguido do fundo do mar, mas toda sua carga teve de ser retirada para torná-lo mais leve e simplesmente desapareceu. O furacão de 1938 e a fartamente noticiada, apesar de nunca completamente confirmada, chegada de 3 espiões alemães na praia de Scott Road em 1942. Ellen e Minnie se irritavam mutuamente. Ellen sentia que Minnie não gostava dela, e estava certa. Minnie se sentia desconfortável com Ellie porque não conseguia decifrá-la. Ellen não era nem veranista, nem moradora local. Não ganhou sua caixa de correio anual. Casou-se com ela. Minnie estava sozinha nos correios, separando a correspondência quando Ellen chegou. "Bom dia, Minnie", disse Ellen. Minnie olhou para o relógio sobre o balcão e disse: "Boa tarde. Pode me dar um rolo de $8, por favor?" Ellen pôs uma nota de 5 e mais $3 sobre o balcão. Minnie inseriu mais algumas cartas nas caixas e foi até o balcão. Deu a Ellen um rolo de selos e jogou as notas numa gaveta.
O que o Martin acha que vai fazer sobre essa história do tubarão? Perguntou. Não sei, acho que vão tentar pegar o tubarão. Poderás tirar com um anzol o Leviatã? O que quer dizer? É o livro de Jó, disse Minnie. Nenhum mortal pegará aquele peixe. E por que é que a senhora diz isso? Não é pra gente pegar, é por isso. Nós estamos sendo preparados. Preparados? Preparados por quê? Todos saberemos quando chegar a hora. Entendi. Ellen pôs os selos na bolsa. Bom, talvez a senhora esteja certa. Obrigada, Minnie. Ellen virou-se e caminhou até a porta. Não haverá engano, Minnie respondeu às costas de Ellen. Ellen caminhou até a Main Street e virou à direita, passando por uma boutique e um antiquário. Parou na loja de ferragens de Emmett e entrou. Não houve resposta imediata ao barulho do sino que soou ao abrir a porta. Esperou por alguns segundos e então chamou. Albert? Foi até o fundo da loja onde havia uma porta aberta que dava para o porão. Ouviu dois homens conversando lá embaixo. Já vou subir, disse a voz de Albert Morris. Aqui tem uma caixa cheinha deles. Pode dar uma olhada, Morris disse ao outro homem. Dá uma olhada aí. Vê se encontra o que você está procurando. Morris foi até o fim da escada e começou a subir, devagar, um degrau de cada vez, segurando no corrimão. Tinha 60 e poucos anos e havia tido um ataque cardíaco 2 anos antes. Ganchos, disse, quando alcançou o último degrau de cima. Como é? Disse Ellen. Ganchos. O sujeito quer ganchos para um barco. Pelo tamanho que ele está procurando, deve ser o capitão de um navio de guerra. Bom, mas em que posso ajudá-la? O bocal de borracha da pia da cozinha está todo partido. Você sabe, aquele do tipo que tem um esguicho para borrifar. Eu preciso de um novo desses. Sim, sem problemas. Eles estão aqui. Morris levou Ellen até um armário no meio da loja. É desses que você estava falando? Ele mostrou um bocal de borracha. Isso, é desses mesmo, Ellen disse. 80 centavos. É cartão ou dinheiro? Te pago em dinheiro, eu não vou obrigar você a fazer um boleto por apenas 80 centavos. Eu já fiz boletos por valores menores, disse Morris. Eu poderia te contar histórias que iam te deixar de boca aberta. Atravessaram a loja estreita até a caixa registradora, e enquanto ele registrava a venda no caixa, Morris disse: Tem muita gente chateada com essa história do tubarão. Sim, eu sei. E tem razão. Eles acham que as praias devem ser reabertas. Bom, Olha, Ellen, se você me perguntar, eu acho que eles estão cheios de... Desculpa o termo, mas... merda na cabeça. Acho que o Martin sim está fazendo o que é certo. Como é bom ouvir isso, Albert. Talvez esse novo rapaz possa nos ajudar. Sim, e quem é ele?
É um especialista de peixes. Ele é de Massachusetts. Ah, sim. Eu soube que ele tá na cidade. Tá bem aqui. Ellen olhou ao corredor e não viu ninguém. Como assim? Lá embaixo é o cara que quer os ganchos. Em seguida, Ellen ouviu passos subindo as escadas. Virou-se e viu Hooper se aproximando e de repente ela sentiu uma explosão de nervosismo de menina, como se estivesse vendo um namorado que não via há anos. O homem era um estranho, mas ao mesmo tempo havia algo de familiar nele. Eu encontrei, disse Hooper, segurando 2 enormes ganchos de aço inoxidável. Foi até o balcão, sorriu educadamente para Ellen e disse a Morris: Esses aqui devem servir. Pôs os ganchos no balcão e entregou uma nota de $20 a Morris. Ellen olhou para Hooper tentando definir de onde se lembrava dele. Esperava que Albert Morris fosse apresentá-los, mas parecia que ele não tinha a menor intenção de fazê-lo. Com licença, ela disse a Hooper. Mas, desculpa, eu tenho que te perguntar uma coisa. Hooper olhou para ela e sorriu novamente. Um sorriso agradável, amistoso, que aliviava suas feições duras e fez com que seus olhos azul claros brilhassem. Claro, pode perguntar, disse Hooper. Por acaso você é parente do David Hooper? Ele é meu irmão mais velho. Você conhece o David? Sim. Ou melhor, eu conhecia. Eu fui namorada dele há um tempo atrás. Eu sou Ellen Brody. Ellen Shepherd na época. Ah, claro, eu me lembro de você. Não, não lembra não. Lembro, eu não tô brincando e eu vou provar. Que você tinha o cabelo mais curto, meio pajem, e você sempre usava um bracelete com pingentes. Eu me lembro disso porque era um pingente enorme que lembrava a Torre Eiffel, e você sempre cantava aquela música. Como é que é o nome mesmo? Shbum, uma coisa assim, não é? Ellen gargalhou. Meu Deus, que memória! Eu tinha me esquecido dessa música. É muito louco, né? As coisas que impressionam as crianças, disse Hooper. Você namorou o David por quanto tempo? 2 anos? 2 verões, disse Ellen. Foram divertidos. Eu não tinha pensado muito neles nos últimos anos. E você se lembra de mim? Vagamente, eu não tenho muita certeza. Eu lembro que o David tinha um irmão mais novo. Você devia ter o quê? Uns 9, 10 anos? Mais ou menos isso. O David é 10 anos mais velho do que eu. Ah, outra coisa que eu me lembro, todo mundo me chamava de Matt. Era como se eu fosse adulto. Mas você me chamava de Matthew. Você fazia parecer nobre, sabe? Provavelmente eu estava apaixonado por você. Ah, é? Ellen ficou vermelha e Albert Morris gargalhou. De vez em quando, disse Hooper. Eu me apaixonava por todas as garotas que o David namorava. Ah. Morris deu o troco a Hooper, que disse a Ellen: Eu tô agora indo pro cais. Você quer que eu deixe você em algum lugar? Muito obrigada, mas eu tô de carro. Ela agradeceu a Morris e, com Hooper atrás dela, saiu da loja. Então quer dizer que você é cientista? Ela disse quando estavam do lado de fora. Foi meio que por acidente. Eu comecei com graduação em inglês, mas daí eu fiz um curso de biologia marinha para cumprir as minhas exigências científicas e
Não deu outra. Me apaixonei. Se apaixonou pelo quê? Pelo oceano? Não, quer dizer, sim e não. Eu fiquei louco pelo oceano. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, a minha ideia de diversão era levar um saco de dormir para a praia e passar a noite deitado na areia, ouvindo as ondas, imaginando de onde elas vinham e as coisas fantásticas por onde elas passaram no caminho. E pelo que eu me apaixonei na faculdade foram os peixes, mais especificamente os tubarões. Ellen gargalhou. Que coisa mais desagradável para se apaixonar. É como se apaixonar por ratos. é, é o que a maioria das pessoas pensa, disse Hooper. Só que elas estão erradas, sabia? Os tubarões têm tudo o que um cientista sonha. Eles são bonitos. Meu Deus, como eles são bonitos. Eles são como uma máquina perfeita, são elegantes como qualquer pássaro, são misteriosos como qualquer outro animal na Terra. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vivem ou quais impulsos, exceto a fome, a quais impulsos eles respondem, exceto a fome. E existem mais de 250 espécies de tubarões e cada uma é diferente da outra. Os cientistas passam a vida inteira tentando encontrar respostas sobre os tubarões e assim que encontram uma boa teoria, vem alguma coisa e derruba essa teoria. As pessoas têm tentado encontrar um repelente eficiente contra tubarões por mais de 2000 anos. Nunca encontraram algum que realmente funcionasse. Hooper parou, olhou para Ellen e sorriu. Desculpa, eu não queria fazer uma palestra, não, mas como você deve ter notado, eu sou viciado. E como você pode ver, disse Ellen, eu não sei do que estou falando. Imagino que você tenha ido para Yale. Ah, sim, claro, e onde mais? Por 4 gerações, o único homem da nossa família que não foi para Yale foi um tio meu que foi expulso de Andover e acabou na Miami de Ohio. Depois da Yale eu fui fazer pós-graduação na Universidade da Flórida. E depois disso eu passei uns 2 anos caçando tubarões pelo mundo. Oh, deve ter sido muito interessante. Para mim, foi o paraíso. Era como dar as chaves de uma destilaria a um alcoólatra. Eu cataloguei tubarões no Mar Vermelho, mergulhei com eles até na Austrália. Quanto mais eu aprendia sobre eles, mais eu entendia que eu não sabia de nada. Você chegou a mergulhar com eles? Hooper fez que sim com a cabeça. Numa gaiola, na maioria das vezes, mas às vezes não. Eu sei o que você deve estar pensando. Todo mundo acha que eu devo ter um desejo de morte, minha mãe em particular. Mas se você souber o que está fazendo, pode reduzir o perigo a quase zero. Puxa, você deve ser o maior especialista vivo em tubarões. Ah, imagina, Hooper disse com uma gargalhada. Mas eu tô tentando. A viagem que eu perdi e lamento, a que eu daria tudo para ir, foi a de Peter Gimbel. Virou um filme. Eu sonho com aquela viagem. Eles estavam na água com 2 grandes tubarões brancos, o mesmo tipo que tá por aqui agora. Eu tô muito feliz que você não tenha ido nessa viagem então, disse Ellen. Você provavelmente teria tentado saber qual seria a vista pelo lado de dentro de algum dos tubarões. Mas me fala do David, como é que ele tá? Ele tá muito bem, no geral. Ele é corretor em São Francisco. E o que é que você quer dizer com no geral? É que o David já tá no 2º casamento. A primeira mulher dele era... Talvez você até conheça a Patty Fremont. Ah, claro, eu conheço. A gente costumava jogar tênis. Ela meio que herdou o David de mim. Digamos que seja uma forma elegante de dizer, sabe?
Eu sei. Durou 3 anos até que ela grudou num cara com um negócio de família e uma casa em Antibes. Então o David caiu fora e conseguiu uma garota cujo pai era o acionista majoritário de uma companhia de petróleo. Ela é bem legal, mas tem o QI de uma alcachofra. Se o David tivesse tido algum juízo, ele ia ter valorizado o que tinha e teria ficado com você. Ellen ficou vermelha e falou com delicadeza. É muita gentileza sua dizer isso. É sério, é o que eu teria feito se eu fosse ele. E o que você fez? Qual foi a sortuda que finalmente fisgou você? Nenhuma até agora. Eu acho que tem garotas por aí que simplesmente não sabem o quanto seriam sortudas. Hooper riu. Mas me fala de você. Não, não, deixa eu adivinhar. 3 filhos, né? Nossa, é assim tão evidente? Não, não, não foi o que eu quis dizer. Não tem nada evidente. O seu marido é. Deixa eu ver. Advogado. Vocês têm um apartamento na cidade e uma casa de praia aqui em Emmett. Não poderia ser mais feliz e é exatamente o que eu desejo a você. Ellen sacudiu a cabeça, sorrindo. Nem tanto. Não no que se refere à parte da felicidade, mas ao resto. O meu marido é o chefe de polícia de Emmett. Os olhos de Hooper demonstraram surpresa apenas por um instante. Depois deu um tapa na testa e disse: Ah, como eu não fui ligar os pontos. Claro, Brody. Eu nunca juntei as coisas. Que maravilha. Eu conheci o seu marido ontem à noite. Parece ser um cara super gente boa, hein? Ellen achou que havia detectado uma ponta de ironia na voz de Hooper, mas pensou com seus botões. Não seja estúpida. Você é que está inventando coisas. Quanto tempo você vai ficar por aqui? Ellen perguntou. Eu não sei, depende do que acontecer com o tal peixe. Assim que ele partir, eu parto. Você mora em Woods Hole? Não, mas não é muito longe de lá. Eu moro em Jansport. Eu tenho uma casinha na água. Tem uma coisa com estar perto da água. Se eu ficar mais do que 16 quilômetros no interior, eu começo a sentir claustrofobia. E você mora sozinho? Completamente. Sou só eu e cerca de 100 milhões em equipamentos de som e 1 milhão de livros. E você ainda dança? Eu? Se eu danço? Sim, eu acabei de me lembrar. Uma das coisas que o David costumava dizer era que você era a melhor dançarina que ele já tinha namorado. Você ganhou um concurso, não foi? O passado. Como um pássaro preso numa gaiola há muito tempo e solto de repente, voava sobre ela, circulando por sua cabeça, inundando-a com saudades de um tempo bom. É um concurso de samba. Ellen respondeu. No clube da praia. Eu tinha me esquecido. Não, eu não danço mais. O Martin não dança e mesmo se eu dançasse, eu não acho que alguém toque mais aquele tipo de música, sabe? Ah, mas isso é uma pena. O David dizia que você era incrível. Foi uma noite maravilhosa, Ellen disse, deixando sua mente flutuar no passado, pensando as pequenas lembranças. As pequenas lembranças. Era uma banda de Lester Lane. No clube da praia estava coberto de papel crepom e balões. Me lembro, David vestiu o blazer favorito dele, de seda vermelha. Agora é meu, disse Hooper. Eu herdei aquilo dele. Tocaram aquelas músicas maravilhosas. Mountain Greenery.
Mountain Greener foi uma das que tocaram. Ele dançava o Passo Doble tão bem. Eu quase nem conseguia acompanhar o David. A única coisa que ele não conseguia dançar era a valsa. Ele falava que valsa deixava ele tonto. Todo mundo estava tão bronzeado. Eu não creio que tivesse chovido o verão inteiro. Eu lembro que eu escolhi um vestido amarelo para aquela noite porque realçava o meu bronzeado. Me lembro, houve 2 concursos, um de Charleston que a Suzy Kendall e o Chip Fogart ganharam, e o de samba. Tocaram Brasil na final e a gente dançou como se as nossas vidas dependessem daquilo, dobrando os corpos para os lados e para trás como loucos. Eu pensei que eu ia desmaiar quando acabou. Sabe o que a gente ganhou de primeiro prêmio? Um frango enlatado. Eu guardei no meu quarto até que ficou tão velho que a lata começou a estufar e o meu pai mandou jogar fora. Ellen sorriu. Bons tempos. Tento não pensar muitos neles. E por quê? É que o passado sempre parece melhor quando você se lembra dele, mais do que ele realmente foi na época. E o presente nunca parece tão bom quanto vai parecer no futuro. É deprimente ficar muito tempo revivendo as velhas alegrias. Você acha que nunca vai ter algo tão bom outra vez. É fácil para mim manter a mente longe do passado. É mesmo? E por quê? É porque não foi lá essas coisas. O David foi o filho mais velho. Eu fui uma espécie de segunda opção. Eu acho que o meu objetivo na vida era manter o casamento dos meus pais. E eu falhei, e isso é bastante medíocre. É uma tremenda decepção quando você falha na primeira coisa em que esperam que você seja bem-sucedido. O David tinha o quê? 20 anos quando nossos pais se divorciaram. Eu não tinha nem 11. E o divórcio não foi o que se possa dizer amigável. Os poucos anos anteriores também não foram tão amistosos. É aquela velha história. Nada especial. Mas não foi muito divertido. Provavelmente eu dou muita importância. De qualquer maneira, eu olho sempre para frente. Eu não costumo olhar para trás, não. Acho que é mais saudável assim mesmo, disse Ellen. Eu não sei, talvez se eu tivesse tido um passado incrível, eu passaria o tempo todo vivendo nele. Mas, quer saber? Chega disso. Eu tenho que ir pro cais. Você não quer que eu deixe você em algum lugar mesmo? Não precisa. Muito obrigada. O meu carro tá ali do outro lado da rua. Tudo bem, então. Tchau. Hooper esticou a mão. Foi muito bom ver você novamente. Espero te ver de novo antes que eu vá embora. Seria ótimo, disse Ellen, apertando sua mão. A gente podia jogar uma partida de tênis uma tarde dessas. Ellen riu. Nossa, eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu peguei numa raquete de tênis. Mas obrigada pelo convite. Tá certo. Bom, até breve. Hooper virou-se e andou uns metros até onde estava seu carro, um Ford 70 verde. Ellen ficou parada olhando Hooper dar partida no carro, tirá-lo da vaga e seguir pela rua. Quando passou por ela, Ellen levantou a mão até o ombro e acenou timidamente. Hooper pôs a mão esquerda para fora do carro e também acenou. Então virou a esquina e se foi. Uma tristeza extrema, dolorosa, apoderou-se de Ellen. Mais do que nunca, sentiu que sua vida, pelo menos a melhor parte dela, a parte que era leve e divertida, tinha ficado para trás.
Reconhecer esta sensação a fez se sentir culpada, pois viu nisso a prova de que era uma mãe medíocre, uma esposa insatisfeita. Odiou sua vida e se odiou por odiá-la. Pensou num trecho de uma canção que Billy tocava no aparelho de som. Eu trocaria todos os meus amanhãs por um único ontem. Ela faria uma troca dessas? Ficou a imaginar. Mas o que traria de bom imaginar? O passado se fora, girando cada vez mais para longe num poço sem fundo. Ela nunca mais poderia ter de volta aquela riqueza ou aqueles prazeres. Uma visão do rosto de Rupert cruzou rapidamente sua mente. Esqueça, falou para si. É tolice. Pior ainda, é contraproducente. Atravessou a rua e foi até o carro. Quando alcançou o tráfego, viu Larry Vaughan de pé na esquina. Meu Deus, pensou. Ele parece tão triste quanto eu estou me sentindo. Fim da parte 6.